a cores, mais um hangout, uma conversa. Hoje é com o Thomas Corotai. Thomas, eu quero que você se apresente aos brasileiros, aos nossos amigos do Facebook. Muitos já te conhecem. Estivemos juntos em Washington, você fez uma palestra brilhante no Conclave de Washington. Obrigado. Então, vamos conversar um pouco. Bom, boa tarde a todos, né? E é um prazer rever você também, Dalmo, graças a essa ferramenta do capitalismo opressor, né? E realmente é um prazer e uma honra agora estar conversando com você e com o público que nos vê sobre federalismo e sobre eleições, né? Sobre voto impresso, que é esse projeto de lei que nós lançamos agora, né? Eu sou o Thomas Corotai, sou empresário, tenho 3 livros escritos sobre esse tema, sobre federalismo. Um deles é muito engraçado, inclusive, está esgotado, estou pensando em fazer uma segunda edição, que é Coisa de Maluco, porque tanta coisa que está acontecendo é realmente coisa de maluco, e para nos deixar malucos. E é um livro muito divertido, com um monte de piadas e situações irônicas, cômicas, enfim, mas é um livro muito sério, na verdade. Todo o livro é de muita seriedade, que fala sobre coisas que as pessoas têm dificuldade de entender, inclusive conceitos como Estado de Direito, por exemplo, né? A gente explica isso de forma mais tranquila, de forma mais descontraída, né? Correto. E foi escrito especialmente para jovens, né? Então, quando foi lançado em 98, eu vou disponibilizar ele em PDF. Eu cheguei a fazer isso, mas não consegui fazer a divulgação correta, ficou parado aí, porque é muita coisa, né? Tocar partido, empresa, vida pessoal, Instituto Federalista, etc., é duro, não dá, né? E você falou do federalismo. Vamos explicar para o pessoal o que é o federalismo primeiro. Porque o tópico nosso hoje principal vai ser federalismo. Você é feliz que você vive um federalismo pleno aí nos Estados Unidos da América, né? Então, a autonomia dos estados, a autonomia legislativa, a autonomia tributária, a autonomia judiciária, a autonomia administrativa, enfim, cada estado tem as suas próprias leis, o seu próprio modo de viver, mas sem contrariar as regras principais de uma Constituição, né? Uma Constituição federal, uma Carta Magna. E aqui no Brasil nós não temos isso, nós somos uma república federativa apenas no nome, porque 75% de toda a arrecadação tributária vai para o governo central, e todas as normas jurídicas e toda a política é definida por Brasília. Quer dizer, é uma coisa de maluco realmente, porque o país não é o Paraguai, o país é o Brasil, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É impossível querer comandar isso tudo lá de Brasília, a não ser que se tenha a má intenção de, com esse centralismo, levar o país para onde nós estamos indo, e que eu acho que a maioria não quer, né? É tudo uma questão de controle, em realidade, né? O federalismo brasileiro, ele na prática, ele não existe, a não ser no papel. Mas ele deveria existir, porque as bases estão aí. Foi pensado, foi cogitado em ser uma federação parecida à nossa aqui nos Estados Unidos. De cada estado, as arrecadações ficariam no estado. Outro dia eu dei um exemplo em um post comparando a Flórida com o estado de São Paulo. Este ano, aqui na Flórida, o governador Scott, ele investiu, ou vai investir, 10 bilhões de dólares para melhorar as estradas.
Imagina, são 10 bilhões de dólares para construir novas estradas e melhorar as que já existem. Já são espetaculares, quem conhece aqui sabe, e mais 10 bilhões em cima. Só que a gente tem aqui 1/5 da população de São Paulo, não existem indústrias aqui na Flórida como existem em São Paulo, e o porquê que no Brasil não pode ser assim? Porque no estado de São Paulo é o oposto, que simplesmente o dinheiro que é gerado ali vai para Brasília e cai na mão do PT, essa é a verdade, eles estão roubando todo o dinheiro. O problema ele se agravou agora nos últimos 12, 13 anos, né? 13 anos, número de um partido que está no poder também, não sei se é uma coincidência diabólica, né? 13 com 13, mas a grande questão é que os problemas do centralismo crônico brasileiro já vêm de longe, né? Quer dizer, já vem desde que o Brasil existiu, né? Quer dizer, primeiro nós ficamos aí com 300 anos de colônia, né? Então praticamente não existia um país, existia uma colônia só. E depois, quando veio o Estado, né, português, aí que se implantou, digamos, como se começou uma nação, né? Mas primeiro veio o Estado e depois veio o povo, embora já tivéssemos um povo aqui. Então, isso é muito complicado. Nós temos uma cultura ibérica, uma cultura centralizadora, e, claro, muita gente se agarra nisso. Pois é, mas daí não dá mais para fazer nada, porque nós somos assim, sempre, o nosso DNA é assim. Nós podemos mudar, né? Nós temos o poder de fazer alterações no presente para querer um novo futuro. A gente não pode mudar o passado, né? Chico Xavier já dizia isso, né? Então, é perfeitamente possível a gente fazer isso. Agora, você falou em São Paulo e falou na Flórida, me lembram de duas coisas, né? São Paulo é o estado que mais manda dinheiro para o governo central, e é o que mais deve para o governo central. Vive sem dinheiro, quer dizer, tem que estar pedindo dinheiro emprestado, tem que estar fazendo convênios, acordos, etc. O governador tem que estar se submetendo a determinadas negociatas, que eu não posso nem chamar de negociações, com o governo central, com o partido que está lá, de maneira que fica difícil realmente fazer um governo do povo, pelo povo, para o povo e perto do povo, que esse é o complemento que nós estamos fazendo aqui no Brasil, para justamente as pessoas compreenderem o que é o federalismo. A gente manda 75% para a União, e o governo central, nesse modelo de redistribuição com os demais estados, ele sozinho fica com 56%. Quer dizer, esse 56%, ele não redistribui, fica para ele, sabe? E a pergunta é, cadê o dinheiro? Onde é que vai o dinheiro? Né? Vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para aqueles países dos ditadores africanos, vai, sabe-se lá mais para onde, porque é tanto dinheiro, não se fala mais em milhões, o negócio agora é bilhão. Né? Inclusive, então, eu queria fazer um parênteses aí, Tom. Não é troco, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí, porque você mencionou países africanos. Ontem nós vimos uma notícia, assim, incrível, né? Que é o marqueteiro real, ok? Trazendo ou repatriando dinheiro de Angola para o Brasil. Foram 20 milhões, supostamente, por uma campanha que ele fez lá. Olha o esqueminha dessa gente, ok? O Lula vai lá, eles investem, através do BNDES, 100 milhões de dólares lá em Angola, ou seja, alimentam mais uma ditadura sanguinária. O PT, para pagar todo esse marketing do João, ok? Vai lá e recebe os 20 milhões que possivelmente parte é repassado de volta ao PT no Brasil.
sim. Então, a gente está vendo esses esquemas mais e mais aparecerem. Okay? Triangulação, né? Exato. Era só esse parênteses que eu queria fazer sobre esses 20 milhões que a Polícia Federal agora está na cola dele. E esse cara, basta olhar na cara dele, você vai ver que na prisão ele não aguenta um dia sequer. Sim, sim, sim. Uhum. É verdade. Não, e aí a questão da Flórida, eu sou agente de marcas e patentes, né, propriedade industrial. Então, eu registro marcas aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Tenho clientes em vários países. E tem um cliente aí nos Estados Unidos, aí na Flórida, né? Não vou revelar o nome, mas é um cliente que atua no mercado de solar film, né? Que é essas películas para vidro, né? Não só de carro, como de imóveis, né? E aí ele montou uma filial, é um brasileiro, né, associado com um americano, e montou uma filial aqui no Brasil, e para trazer para cá também. E aí pediu o registro da marca e tudo, tem outros negócios por aqui, e é meu cliente, meu amigo de longa data, e muito bem, então manda o contrato social da empresa americana para cá, porque seria em nome da empresa americana, por causa da sociedade, etc. Eu recebi o contrato social e estava lá no objeto, o ramo, né? Uhum. O que essa empresa faz, né? E nós estamos acostumados aqui no Brasil a ver a coisa muito específica o que uma empresa faz. Uhum. E isso gera toneladas de livros, né? de quenais, de códigos, de não sei o que mais, sabe? Quer dizer, tudo classificadinho, tudo especificadinho, é uma coisa de louco, realmente. Se você tiver um código errado, você já não é autorizado, não tem alvará, a Receita não libera, enfim, é uma coisa assim, realmente de maluco. Uhum. E o contrato da Flórida dizia o seguinte, eu não sei nos outros estados americanos, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, que a empresa operará, né, opera ou vai operar em todos os ramos que não forem proibidos pelas leis do estado da Flórida. Uhum. Ponto. Acabou. Só isso. Né? Isso ficou marcado para mim, porque esta é uma das razões pelas quais você pode montar uma empresa em um dia aí nos Estados Unidos ou em outros países como a Austrália, eu não sei, talvez a Suíça, talvez alguns outros países europeus, no Chile, né? Você monta em 30 minutos, você registra na internet uma empresa. Quer dizer, e aqui no Brasil leva quanto tempo? Né? Até 6 meses para se conseguir superar as diversas etapas para se conseguir montar uma empresa. É verdade que as microempresas ficaram mais fáceis de abrir, né? Porque realmente há um reconhecimento de que se quebrar o capitalismo, ainda que no chamado microcapitalismo, vai quebrar o sistema todo e que sustenta essa nomenclatura, né? Que sustenta essa curriola toda. Então, eles também não são tão burros assim e andaram fazendo algumas providências para facilitar, né, a abertura de novas empresas. Tem estados, inclusive, que facilitaram mais ainda, mas a coisa continua bastante complexa, principalmente por conta da Receita Federal. Ou seja, você vai vendo tudo que acontece, você abre o jornal todos os dias, você liga a televisão todos os dias, liga o rádio, é escândalo, é problema, é situação, é complicação, é burocracia, é tanta coisa, e você começa a mexer no empreendedorismo, né? Eu lido com um monte de empresas, é uma loucura, sabe? Quer dizer, aquilo que um advogado acusado aí um dos acusados aí do Petrolão, ele dizia, olha, não existe nenhum paralelepípedo no Brasil que não tenha uma dose de propina. E isso é verdade. Então, não é só uma coisa do PT. O PT se lambuzou, né? Mas é uma coisa de vários outros partidos, até partidos de direita, infelizmente, né? Eu sei de casos
comprovados, assim, quer dizer, não tem recibo, né, mas eu vi acontecer, é um escândalo. Pô, mas eu esperava que este partido, pelo menos gente desse partido, não fizesse isso, mas também queria lá seus 10, 15, até 30% de participação. O PT inflacionou esse mercado, né? Então, o Brasil precisa ser refundado, não tem outra saída. Refundado. Né? Inclusive, na Europa, pessoas elas não acreditam que o Brasil seja dessa forma. Quando eu estive em Portugal, que eu fiz lá o Summit de Lisboa, sim, conversando com amigos, pessoas que, ou seja, conhecem o Brasil. Ninguém imagina a dimensão do problema. Ninguém imagina que a coisa seja tão grande, tão absurda e tão gritante. O Brasil é o país da propina. É ridículo, é simplesmente ridículo. E tem que ser feito alguma coisa a respeito disso. O federalismo, explica para as pessoas. Vocês são um partido político? Deixa eu fazer as perguntas. Você se considera um partido político? Sim, com certeza. Até a Receita Federal nos reconhece como partido político. Porque tem muita gente que não sabe disso, Thomas. Então, nós temos agora, que primeiro clarificar o que é o federalismo e, em segundo lugar, mostrar para as pessoas que já existem, opções, emergentes. Uma delas é o federalismo. Sim. Perfeito. Eu estou só postando aqui no... se tiver alguém fazendo perguntas, você pode, porque eu tentei olhar aqui e não estou conseguindo ver nada. Não, por enquanto não apareceu nada aqui ainda não, mas estamos abertos para isso, né? Temos 20 pessoas assistindo, então já somos um sucesso. Qualquer coisa acima de 10 já é sucesso. Uma vez eu reclamei, eu presidia uma entidade, né, que tinha 30 pessoas associadas, isso há 20 anos atrás, uma entidade de formação de lideranças, e que aí nos Estados Unidos é conhecida como Junior Citizen, Junior Chamber Citizen, né? Aqui era conhecido como Câmara Júnior, né? Agora só está como JCI. E aí eu reclamei com uma das lideranças aqui, grandes lideranças, o presidente da Federação das Indústrias na época, e eu conversei com ele sobre a participação das pessoas, né? Eu dizia, olha, só meia dúzia que aparece, 5, 6, enfim. Ele falou, Korontai, não reclame, não são apenas 5, 6, já são 5, 6, né? 30%. Me fez enxergar de forma diferente, né? E o que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de acreditar é que essa pequena quantidade, digamos, de pessoas é que forma a grande qualidade do extrato social, né? Do extrato social como um todo. As pessoas elas acham que todo mundo tem que ser cacique. Não. Todo mundo tem que ser qualificado. Infelizmente, não é assim. Até deveria, mas não é assim. Então, são estas pessoas que vão modificar as coisas, que elas vão propagar, vão divulgar, vão motivar outras pessoas a conhecer, a levar essas ideias à frente. Como o Mises dizia, né? O Hayek, enfim, ideias têm consequências, né? Então, elas têm consequências se forem, evidentemente, propagadas. E o federalismo é o que nós estamos propondo em termos de partido político, né? Eu até vou falar sobre o partido. O federalismo é realmente uma refundação do Brasil, porque é o federalismo pleno das autonomias estaduais e das autonomias municipais também. E judiciárias também, né? O judiciário, enfim, são os 3 poderes que tem que reformar também. Então, não somente a descentralização das 3 esferas de governo, mas também dos 3 poderes em si. Ou seja, cada estado vai poder fazer as suas próprias leis, inclusive essa questão de trabalhos forçados, pena de morte, maioridade penal,
em vez de ficar discutindo maioridade penal, se vai ser 16 ou 18, etc., 14, enfim, cada estado tem uma realidade socioeconômica que vai determinar, então, qual é a melhor idade, sabe? E se tiver uma idade também, como na Inglaterra não tem, né? A Inglaterra não tem uma criança de 9, 10 anos que tem todo um conjunto de maldade dentro dela. Depende. Mas vai fazer o quê, né? Agora, evidentemente que o Partido Federalista ele não se posiciona no mérito dessas questões, sabe? Se tem que ter, qual é a idade, pena de morte, trabalho forçado, etc. Não. O Partido Federalista defende que cada estado discuta isso. São temas realmente polêmicos. Se você coloca isso numa discussão, cria um hangout para isso, por exemplo, discutir sobre pena de morte, vai ter um quebra-pau tremendo aqui, sabe? Vai ter gente falando de tudo que é contra, a favor, ou muito pelo contrário, enfim. Para mim, a questão da pena de morte, por exemplo, também é uma questão semântica. A gente deveria fazer uma inversão aí de valores. Deveríamos chamar aborto pena de morte e a pena de morte chamá-la de aborto, para ver o que acontece. Porque... Não, porque é verdade, porque a verdadeira pena de morte é o aborto, ok? Sim. Ali você tem um inocente que não tem chance absolutamente nenhuma de defesa e ele foi condenado à morte. Enquanto que o bandido, em realidade, é um aborto da sociedade, ok? Se livrar daquele indivíduo. Então, eu sou a favor, com essa inversão semântica, ok? Das coisas colocadas dessa forma. E você está vivendo há muitos anos na América, então você sabe exatamente, você pensa exatamente dessa forma, porque é o American Way of Life, né? Então, aqui no Brasil, a discussão é muito ferrenha, e o problema dessa discussão não é uma discussão, não é o problema do mérito, porque as pessoas, cada um tem o direito de ter a sua própria opinião e decisão. O problema é que as pessoas, aqui a sociedade brasileira, ela está impedida de tomar suas próprias decisões, porque a decisão é centralizada. E o meu medo é que conduzam a sociedade brasileira para uma vontade nacional de querer fazer referendos nacionais em torno de temas como esse, como já estão começando a ventilar, e abriu as portas, né, do inferno, porque aí realmente vai ser muito fácil de fazer uma manipulação, que eu não sei em quanto tempo demora, nacional, para se levar à ditadura das massas e, depois da ditadura das massas, o totalitarismo. Porque qualquer um que estuda ciência política sabe que o caminho é exatamente esse. Né? Correto. Mas para a gente falar agora do partido, ok, federal. Bom, partido... Perguntas são, em termos nacionais, ok, qual é a configuração desse partido? Como as pessoas podem encontrar informação sobre isso? Okay. Como as pessoas podem participar disso? Eu faço essa pergunta, Thomas, porque 2016 está chegando. Eu tenho tentado ser enfático, ok, nas minhas postagens, sobre a questão de ocupar espaço, ok? Se as pessoas que agora, ok, estão realmente engajadas nessa luta, não ocuparem esse espaço, os medíocres e aproveitadores vão fazer isso. Exatamente. Então, como, ok? Eu sou um simpatizante do federalismo porque eu vivo o federalismo. Claro. Uma das coisas que as pessoas têm que entender que é parte do sucesso dos Estados Unidos é isso, ok? Cada estado tem uma constituição própria, só que existe uma constituição nacional, ok? Exatamente. Aqui cada estado ele é independente para criar leis, ou seja, essas são as prerrogativas do federalismo.
O Brasil já tem isso no blueprint, okay? Na essência, o Brasil poderia ser assim. Só não é aplicado, mas poderia ser. Então, não é que o que você está tentando fazer ou é algo fora do possível para o Brasil. Ao contrário, eu acho que todos os elementos para isso estão aí. Então, explica para todo mundo em casa como e qual a forma de entrar em contato com você, qual a forma que vocês poderiam ajudar essas pessoas a ocuparem esse espaço, que são os futuros vereadores, futuros prefeitos. 2016 está chegando, gente. Tem que começar a pensar nisso já. O partido, como pessoa jurídica, assim, ele existe, né? Ele pode ser acessado pelo site federalista.org.br e qualquer pessoa, e é o que nós estamos fazendo hoje, pode formar o seu núcleo. Nós temos duas maneiras, inclusive, de se fazer isso, 2, 3 maneiras, enfim, de se fazer isso. Tem gente que não quer formar uma comissão provisória, por exemplo, né? Que ela é perfeitamente possível, nós damos tudo mastigadinho, inclusive modelo de ata, tudo certinho, vai um kit, né? Tudo isso vai pela internet e com suporte da Secretaria-Geral. Então, a pessoa, ela quer formar, por exemplo, quero formar uma comissão estadual. Muito bem, começa fazendo uma municipal, faz mais 3, 4, 5, 6 municipais também, e pela meritocracia, então, vai se conseguir montar uma estadual. Tem que fazer a coisa de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Qual é o objetivo dessas comissões? São vários objetivos em um único caminho, vamos colocar assim. Colher assinaturas, né? Colher assinaturas para o registro do partido, são 500 mil assinaturas, e nós temos 10% disso. E eu entendo que com as redes sociais se poderia colher 1 milhão de assinaturas em um mês, sabe? Quer dizer, é uma questão só de as pessoas tomarem iniciativa e fazer acontecer. Não precisa nem sair na rua colher assinatura, só as pessoas baixarem o formulário, assinarem e mandarem para o correio. Essa é uma das situações. A formação de comissões tem por objetivo também já preparar essas lideranças interessadas em se candidatarem a prefeito, a vereador, para 2016. Caso a gente consiga realmente o registro entrar com o registro até agosto no TSE. E nós podemos até entrar em setembro, porque entra o que se chama de direito adquirido no protocolo, né? Tem também no site do Movimento Federalista, que é o site que abriga hoje o projeto de lei de iniciativa popular do voto impresso, tem lá também o núcleo federalista, ou o cônsul federalista, né? Eu não quero fazer comissão ainda, eu quero conhecer melhor, eu gosto da ideia, mas eu quero conhecer melhor o partido, para ver se não é mais um partido igual aos outros, etc. Perfeito, é claro. Talvez eu, no lugar dessa pessoa, agiria da mesma forma, né? Vamos com calma, vamos namorar primeiro, para depois a gente ver o que vai acontecer, né? E, então, ele como cônsul, ele só recebe uma autorização para poder colher as assinaturas, e essa autorização é para ele poder levar no cartório zonal eleitoral local, que não tem custo nenhum, mas para poder fazer a autenticação, né, desses eleitores lá, sabe? A lei obriga isso. Então, nós temos que comunicar ao TRE esta pessoa que está representando o Partido Federalista na cidade tal, para poder levar no cartório tal essas assinaturas. Não importa quantas assinaturas ele consiga, se vai conseguir 10, 20, 50, 100 ou 1.000 assinaturas, e vai ser um ponto de partida, inclusive, para várias pessoas se descobrirem como lideranças políticas, né? Porque, desta maneira, o pessoal colheu 500 assinaturas, 1.000 assinaturas numa cidade de 20, 30, 50 mil habitantes, com certeza já é uma liderança, com certeza. Então, essa pessoa ela pode vir tranquilamente a formar uma comissão, reúne um grupo de pessoas e vai receber todas as instruções
para poder formar essa comissão. Com o partido registrado, se Deus quiser, a gente consegue registrar, a tempo de participar das eleições de 2016, a gente vai acionar o Instituto Federalista por uma série de mecanismos que estão sendo preparados para poder instruir essas pessoas a serem bons vereadores e instruir os candidatos a prefeito, não só na questão do marketing político eleitoral, mas nas ideias, né? O que a gente pensa para as cidades, o que a gente pode fazer para os vereadores pensarem melhor a cidade, agirem de uma maneira melhor, mas também aprender a regra do jogo, né? Não adianta entrar só com as novas ideias sem saber como é que se joga o jogo atualmente, né? Muito bem. Para que as pessoas possam participar desse processo, participar dessa história, fazer a história conosco, o primeiro passo realmente é fazer o apoiamento. Lá no site do federalista.org.br tem o link Apoia Aqui e pode baixar o formulário, inclusive. O formulário tem lá 4, 5 campos, você pode colher as assinaturas dentre os seus familiares, dentre seus amigos relacionados, pode passar adiante por e-mail, olha, assina aqui, faça isso por mim. As pessoas seguem pessoas, então elas vão te seguir, vão seguir as lideranças, né? As lideranças que é você mesmo, sabe? Que está me ouvindo, você que quer mudar o Brasil, então já são 30 pessoas assistindo, então está melhorado. Você imagina, são 20 ou 30 pessoas que estão assistindo, quantas pessoas vão assistir depois pelo YouTube? Correto. Eu sou otimista. Eu estou há 25 anos nesse projeto. 25 anos quando comecei com a causa federalista, e há 15 anos desenvolvendo o Federalistas. Pô, mas 15 anos você não conseguiu registrar esse partido? Graças a Deus que não conseguimos registrar. Mas como assim? Porque política, quando você começa a mexer com a política, é como mexer no lodo, no bueiro, sabe? No lixo. Você vai descobrindo coisas absolutamente impressionantes, de uma nojeira que não tem tamanho, né? Então, nós tivemos... Quem assistiu House of Cards, por exemplo, vai saber do que eu estou falando. Não dá para ser ingênuo. Só que a ideia é não perder a pureza e fazer com que as pessoas que são puras venham para dentro da política. Porque, senão, vão ficar reclamando do que os nojentos estão fazendo. As pessoas sujas de alma, sujas de coração, sujas da mente, né, com desvios de caráter, que para elas não tem problema nenhum fazer isso, é a regra do jogo, o mundo é dos espertos e por aí afora. E os que entram na política para tentar fazer alguma coisa nos partidos atuais, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso também, não conseguem fazer porque os partidos são centralizados, o filiado ele não tem acesso ao diretório nacional, ao diretório estadual, não tem acesso a decisões. A única coisa que ele pode fazer é eleger delegado, e o delegado faz o que ele quiser com os votos que ele teve, dentro das convenções, negocia, negociatas, etc. Então, os partidos no Brasil, são 32 partidos registrados, são todos exatamente a mesma coisa, o mesmo modelo. Um copiou o estatuto do outro, mudou uma coisinha aqui, outra lá, mudou algumas nomenclaturas, algumas semânticas, mas só o modelo estatutário é centralizado. O federalista não copiou isso. O federalista fez tudo diferente, dentro da lei, dentro do que se chama de mainstream, né? Mas não com esse mainstream sujo, né? Essa coisa suja que existe por aí. Nós procuramos identificar ao longo desses anos, eu como um cara observando de fora, como você diria aí, um outsider, né? Um cara observando de fora tudo, porque eu nunca participei de partido político, eu fui filiado a 2 partidos políticos há 20 anos atrás, mas nunca participei de reuniões, nunca fui convidado, né? Filiado que não é convidado, já viu um negócio desse? Sabe? Nunca fui convidado. Sabe? Uma vez um jornalista me convidou para uma reunião de 6 pequenos partidos que estavam projetando uma coligação. Isso também foi uns 15 anos atrás. Eu fui nessa reunião para ver como é que era.
Eu saí na metade, daí eu encontrei ele chegando atrasado. Diz, ô, Korontai, tudo bem? Tudo? Você está indo embora já? Eu esqueci de trazer meu Engove. Meu antiácido, sabe? Quer dizer, eu não tinha como aguentar aquilo, não tinha nada sendo discutido de objetivo, eram negociatas, puxações de saco, rasgação de seda à toa, dizer, um negócio absolutamente inócuo, né? Inócuo para quem quer fazer alguma coisa. Então, por isso, eu recusei todos os convites que recebi desde então para participar de partidos políticos, para participar de candidaturas, candidatura a deputado federal e até candidatura a governador do estado do Paraná por um partido médio, não era um partidinho pequeno, não, um partido médio de certa expressão, né, nacional, me convidaram para ser candidato a governador aqui do Paraná. Eu fui para o jantar com a pessoa, com o pessoal, porque eu queria dizer na cara deles, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam o que eu estou fazendo. Uhum. Realmente, político não entende o que a gente está fazendo. Ele entende o que é federalismo, assim, do ponto de vista superficial, né, da ciência política, mas não está no coração para poder fazer. Uhum. Esse que é o grande problema. Eu conversei com centenas de políticos ao longo desses anos também, e nenhum deles veio. Amigos até, sabe? Amigos que foram para a política, ficaram lá, e não conseguem vir, tem um discurso liberal, não conseguem vir, porque já estão mordidos, né, picados pela mosca azul desse mainstream, dessa forma de se fazer política, até por causa do carimbo de registro do partido, sabe? Não tem coragem de fazer uma nova história, uma história que vai fazer com que essa pessoa que seja de bom caráter, mas que está na política, possa enfrentar todos os compromissos partidários, enfrentar o próprio partido, enfrentar situações que talvez até tenham levado ele ao poder de alguma forma, a ter um mandato, etc. São tantas coisas, Dalmo e meus amigos, que realmente serviram de uma fantástica e única escola, única faculdade de formação política que nos permitiu chegar a uma elaboração de um estatuto que nós votamos o ano passado em Assembleia, em São Paulo, e esse estatuto ele diz o seguinte, assim, de uma forma muito prática, muito rápida. Primeiro, todo filiado tem direito a apenas um voto. Nos outros partidos, tem filiados que têm direito a mais votos, dependendo dos cargos. Parece uma sociedade anônima isso, né? Mas... Segundo, todos os filiados têm direito a a participar do processo eleitoral, interno e externo do partido. Quer se candidatar a alguma coisa? Ele está prestando atenção. É ele ou ela que está aí atrás? É mesmo? Né? É bacana. Eu gosto do federalismo também. Todos os filiados têm direito a se candidatar de vereador a presidente da República sem ter que perguntar para ninguém. Ele vai apresentar a sua candidatura e vai atrás do voto dos filiados. Terceiro, as candidaturas à presidência nacional vão ser definidas por voto de todos os filiados, mas com o peso eleitoral de cada estado, que é mais ou menos como é aí nos Estados Unidos, né? Nas primárias, nós temos definido dentro do estatuto as eleições primárias. Então, você pode imaginar, em 2018, tem 3, 4, 5, 6, 10 pré-candidatos para serem indicados pelo Partido Federalista, vão disputar a indicação, debatendo os problemas do Brasil e as soluções do Brasil sob a ótica federalista, em cada estado, diante dos filiados de cada estado e do público eleitor de cada estado, de maneira que os filiados, então, escolham aquele que for melhor. Uhum. E aquele que venceu naquele estado vai levar a quantidade de votos dos delegados para a Convenção Nacional. Todo mundo vai saber o que aconteceu, os delegados eles simplesmente vão para a Convenção Nacional ratificar, homologar o resultado das urnas ocorridas nos estados. Só aí, meu caro, a gente ganha eleição, tá? Porque as pessoas vão perceber
que esse partido aqui realmente está discutindo o Brasil e solução para o Brasil. É uma coisa séria. Com certeza. Né? Nós temos ainda algumas outras coisas. Qualquer filiado pode fazer proposta de alteração do estatuto. Uhum. Vai ser decidida por meio desse mesmo processo de escolha do candidato à presidência da República, ou seja, o peso eleitoral de cada estado, uma espécie de primárias para discutir se uma cláusula estatutária que esteja devidamente ajustada diante da lei, do estatuto, da Constituição, etc., isso é a comissão de justiça do partido que vai ver, liberou, discute o mérito com os filiados é que vão decidir. Então, não adianta botar 1 milhão de filiados no estado de São Paulo, porque eles não vão dominar o partido. São Paulo já tem a maior quantidade de filiados, de votos, né? 28 votos na Convenção Nacional. Mas não significa que comande o processo, porque dentre o peso eleitoral dos estados dentro do Estatuto, Rio de Janeiro tem, se não me engano, 12, Paraná tem 12, Minas Gerais tem 19, o Acre tem 4. Uhum. O Acre pode ser o fiel da balança, né? Então, não dá para abandonar o Distrito de Colômbia, que tem três votos, né? Tá? Agora, na questão prática, okay? Porque 2016 está perto, as limitações estabelecidas pelo TSE, você disse setembro, correto? Que é o deadline. Quem quiser, por exemplo, se candidatar a vereador, e digamos que o Partido Federalista ainda não esteja homologado e preparado. Okay? Pode sair, pode se candidatar por outro partido, se quiser, sem problema. Como vocês poderiam dar esse suporte a essas pessoas para que se integrara o conceito de federalismo, mesmo que a pessoa seja, por exemplo, do Partido Novo, já que o Partido Federalista ainda não tem todos os quesitos para o partido. Principalmente sendo novo, né? Principalmente sendo o Partido Novo, que tem um discurso liberal. Correto. Né? Embora não diga realmente. É uma incógnita, não sabemos. É uma incógnita ainda, mas o discurso é bacana. Eu conheço o presidente, é uma pessoa espetacular. Idônea. Né? Então, obviamente que a gente vai apoiar o Novo. E tem o Partido Militar Brasileiro também, que embora eu tenha lá as minhas contrariedades em relação a um partido militar, né? O militar tem um lugar certo, isso é uma posição definida dentro da nação, mas é um pessoal de direita, um pessoal bem intencionado, um pessoal muito sério. Eu conheço vários deles, né? São pessoas fantásticas, e que uma vez que eles consigam o registro antes da gente, vão merecer o nosso apoio também, com certeza. Esse é o ponto. Agora, todo esse apoio que você oferece às pessoas, e que eu sugiro que quem tem interesse em realmente fazer uma grande diferença, nesse conceito de ocuparmos espaço, seria realmente usar toda essa informação que o Partido Federalista dispõe, grátis, está entendendo? É um grande aprendizado político também. Não é direito autoral, está disponível, quem quiser usar. Correto. Sempre foi assim, publiquei livros que estão aí para isso. Correto. Né? Então, mas agora é a hora das pessoas realmente se preocuparem com isso, ok? Se engajarem nisso, participarem da vida pública brasileira, porque aquela apatia do passado, isso já não pode existir. Okay? Se realmente querem mudar o Brasil, tem que haver uma participação proativa e não reacionária apenas. Ô, Dalmo, eu gosto de fazer uma comparação com as lojas de produtos eletrônicos, insumos eletrônicos da Rua Santa Efigênia. Né? Se um dia eu quiser montar uma loja de insumos eletrônicos em São Paulo, eu vou dar um jeito de montar lá na Rua Santa Efigênia, mesmo que existam 2 ou 3 mil lojas lá. Por quê? Porque todo mundo vai para lá.
sabe? Isso chama-se densidade de energia. Né? Então, o federalista ele ainda não conseguiu atingir a chamada densidade de energia. Porque faltou um catalisador, né? Faltou um catalisador aí, só isso. Se nós tivéssemos 500 mil assinaturas, 350 mil assinaturas, a coisa seria muito mais rápida para conseguir o restante, porque as pessoas têm uma reação natural, diz, a ideia é muito boa, mas é utópica porque ninguém está apoiando, nem ele. Curiosamente, nem ele apoiou ainda e acusa os outros, né? Então... o pessoal está assistindo a gente, sim. Bacana. É o Bruno de Oliveira. Muito bem, muito bem. Valeu, então, você e os outros 33, ó. Mas, ó, nós estivemos juntos em Washington. Você, como eu disse para o pessoal antes, você fez uma palestra lá brilhante, excelente. Obrigado. Depois disso, você foi à Pensilvânia, correto? Ou seja, o interesse no federalismo é conhecido e notório. Agora, nós sabemos que você também tem um projeto de lei para a questão de voto impresso. Ok? Então, vamos falar um pouquinho disso. Eu quero que você explique para o pessoal em casa, ok? O que foi, em primeiro lugar, o conclave de Washington, a sua participação, o que você viu lá, e um pouco sobre esse projeto que você também está colaborando com ele. Porque uma das coisas que nós temos que fazer, e isso vai acontecer essa semana, a primeira delas, porque são etapas. A primeira etapa é neutralizar a Smartmatic. Claro, claro. Essa neutralização vai acontecer semana que vem, ok? É o tsunami jurídico. Isso vai acontecer, ok? Então, nós temos aqui que levar em consideração o que vem depois. Como podemos realmente garantir que as eleições sejam limpas? Conferindo o voto. Como que a gente vai conferir o voto? Quem vai contar esses votos? Como é feito isso? Então, lá tivemos também a doutora Maria Aparecida Cortis, que também tem um projeto que pode, em algum momento, ser incorporado, ou o seu ser incorporado ao dela, e existem vários outros, tem um do Bolsonaro. Eu acho que vai ser uma combinação de vários para a gente chegar a um consenso de como será as próximas eleições. Uma coisa eu garanto, não será como as últimas. Não permitiremos fraude e as pessoas irão cobrar, ok, o TSE uma lisura que nunca foi cobrada antes. Então, explica para nós qual é o seu projeto, como ele funciona, qual o critério seu sobre o voto impresso. Bom, primeiro de tudo, Dalmo, eu quero aqui publicamente, já fiz isso em outras ocasiões, mas publicamente parabenizá-lo pela iniciativa do Conclave de Washington. Eu sei do esforço, quer dizer, sei de parte do esforço que você teve para fazer isso, né, inclusive financeiro, e a ideia foi genial porque isso está repercutindo até hoje e vai repercutir por mais tempo. Virou um símbolo, né? Um símbolo de luta, né? Virou uma referência, né? de luta contra o Foro de São Paulo e para acabar com essas malditas urnas eletrônicas, né? Com esse modelo, esse processo de eleição que existe no Brasil, Venezuela, e que essa empresa Smartmatic, de capital venezuelano e software cubano, quer realmente implantar em vários outros países que estão fragilizados pela concentração excessiva de poderes e de tributos, né? Total, quase que total. E o Brasil está muito fragilizado com isso, né? E então você realmente está de parabéns. Não estou aqui, sabe, jogando, eu não jogo confete à toa. Né? A gente é amigo, você não precisa fazer isso também. A gente não precisa fazer isso, mas foi realmente show de bola. O Olavo de Carvalho esteve lá, deu
o tradicional show, né? Aquele lá foi antológico, aquele speech dele foi antológico. Aquelas pessoas que estiveram lá, né, os venezuelanos também, eu não lembro o nome do presidente o Jeff, né? Jeff da American Survivor, né, também. É o Cliff. O Cliff, né? Uhum. Cliff Kincaid. Isso mesmo. E os brasileiros deram um show lá também. A Maria Aparecida Cortis, né, a doutora Maria. Ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela é brilhante. O Fernando Costa também. Inclusive, é uma parte fundamental também no tsunami, claro. Junto com o Matheus Faria. Eu tenho conversado com ele também e me coloquei à disposição para colocar meu nome nessa ação que ele está preparando. A gente vai precisar, né? A gente vai precisar, sim. Exatamente como eu disse lá na minha conferência, diz, olha, primeira coisa que tem que fazer é entrar na justiça. É a primeira coisa para anular a Smartmatic, sabe? Então, eu fico feliz de saber, ver revelado que vão preparar um tsunami jurídico realmente para poder anular essa empresa, né? Porque ela feriu todos os protocolos, não só os morais, mas como os legais também. Uhum. Né? O Gilson da Silva Paula também deu outro show mostrando matematicamente como é que... Ele é um homem brilhante, a gente sabe disso. Brilhante, não. Você reuniu os melhores lá, né? Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses bem curto. Ontem eu fiz um hangout, ok? Onde eu mencionei o voto com... Ou seja, uma sugestão que foi feita no hangout, que é quando você vota, ok? Você teria um comprovante com um código de barra, e esse código de barra, para ele ser colocado em uma urna, passando através de um scanner, que daria uma redundância à urna. Então, você vota, ali ela computa o teu voto, você passa esse comprovante no papel através de um scanner que lê o código de barra e é depositado em uma urna inviolável. Sim. Essa ideia é do Gilson, ok? Sim. Eu esqueci, eu omiti sem querer, tá entendendo? Mas é um conceito do Gilson. Então, não, o Gilson me apresentou e conversamos. A gente sabe disso. Conversamos sobre isso também, e a ideia é justamente o que eu expus lá no conclave, e daí lançamos aqui, e eu quero destacar o papel do Dr. Sérgio Redó, que é membro do Conselho Federal da OAB, correto, e é presidente da Associação Paulista de Imprensa. E ele é o responsável jurídico da elaboração deste projeto de lei, né? Então, nós fizemos um trabalho a quatro mãos. Tem um outro advogado que participou inicialmente também, mas eu não posso revelar o nome dele. Não posso, eu entendi as razões pelas quais, inclusive, ele... infelizmente, nós vivemos num momento difícil. Ele trabalha no setor público e é brilhante também, mas eu não estou autorizado a revelar o nome dele, né? Porque eu entendi as razões, sabe? Então, foi um trabalho a 6 mãos, né? E a finalização brilhante do Dr. Sérgio Redó. E, então, é o seguinte, este projeto, ele é absolutamente simples e que eu chamo de um projeto de emergência. É um projeto de emergência para a gente poder ter o voto impresso. Eu estudei rapidamente, mas pude pegar os principais pontos do que aconteceu com os projetos que estão em curso e da decisão do STF em relação ao voto impresso, dizendo, né, alegando que seria a identificação. Caiu alguma coisa aqui. Você está me ouvindo, Dalmo? Olá, Dalmo. Alô? Alguma coisa aconteceu aqui.